Força de vontade é um ingrediente essencial na caminhada para o sucesso. Entretanto, 3 coisas você precisa saber sobre força de vontade para usá-la a seu favor. Número 1, ela não é infinita. Número 2, ela varia ao longo do dia. E número 3, ela é uma energia renovável. Bom dia, soldados da madrugada. Por que você faria alguma coisa do modo mais difícil? Por que voluntariamente se colocaria numa sinuca ou entre a cruz e a espada? Ou trabalharia com uma mão nas costas? Eu tenho certeza que conscientemente você não faria isso, mas é exatamente assim que a maioria das pessoas trabalha quando diz respeito à produtividade e força de vontade. Isso acontece porque nós acreditamos que a minha força de vontade ela é suficiente para vencer os obstáculos da vida, quer seja na minha vida espiritual, quer seja na minha vida pessoal, quer seja em qualquer outra área da vida. Quando nós não compreendemos como é que funciona a minha força de vontade, nós estamos fadados ao fracasso, a falhar miseravelmente. Eu costumo dizer para as pessoas que se você não quer comprar algo da vitrine de Satanás, é melhor que você não olhe para a vitrine de Satanás. Porque quando a gente olha, a gente fica tentado a usar. E nem sempre nós podemos contar com a nossa força de vontade. Mas a Bíblia, ela conta com a sua força de vontade. Deus quer que você tenha um esforço para caminhar na direção de se tornar uma pessoa melhor. E Deus quer que esse esforço que você empregue, junto com o esforço do Espírito Santo te orientando, que ele gere bons resultados para a sua vida. Eu me lembro de uma história que eu ouvi na minha infância, e eu não sei até que ponto que isso é uma história verdadeira ou uma anedota. Mas conta-se de um homem, e eu vou chamá-lo aqui de Carlos, que tinha uma vida devassa. Era um beberrão, estava entregue à prostituição, estava entregue também a coisas... Tudo aquilo que tiver de errado na vida, você pode atribuir à vida desse homem. Mas de repente ele conheceu o Evangelho e foi transformado pelo Evangelho. E aí nessa transformação passaram-se vários anos, de repente um amigo que conhecia ele daquela vida devassa, depois de muitos anos o encontrou na rua e começou a gritar seu nome, Carlos, Carlos, e esse homem passou a ser ignorado. Ele ignorava esse homem, mas o outro continuava gritando e correndo atrás até que, enfim, um parou o outro e disse, Carlos, você não lembra de mim? Ele falou, eu me lembro de você, mas você não se lembra de mim. Ele falou, claro que eu me lembro. Eu lembro de tantas coisas que a gente viveu juntos, da mulherada que a gente pegava e tal, e daquelas coisas erradas que a gente fazia. Ele falou, pois é, mas aquele Carlos morreu. Hoje existe outro Carlos. Deus espera que você seja transformado pela graça que te alcança, e isso exige esforço da sua parte. Entenda que você não vai na academia para construir um corpo. Você vai na academia porque você já tem um corpo e agora está colocando esse corpo a trabalhar a seu favor. Se você não for à academia, você continua tendo um corpo. Mas o fato de ter um corpo não significa que você vai estar cuidando desse corpo. É a mesma coisa em relação à salvação. Você não age de acordo com o seu autocontrole para alcançar a salvação. Você age com autocontrole e se esforça para caminhar na direção daquilo que Deus tem para a sua vida, porque você foi alcançado pela salvação divina. Mas nós precisamos entender essas 3 questões em relação à força de vontade, para que a gente coloque a força de vontade a trabalhar a nosso favor. A primeira delas, ela não é infinita, ela acaba. Infelizmente, a força de vontade, existem momentos que nós estamos muito empolgados e com muita força de vontade, mas não é assim durante todo o dia. O segundo aspecto é que ela varia ao longo do dia. De manhã você pode ser mais produtivo e ter mais força de vontade, ter mais resiliência e ter mais capacidade de caminhar na direção dos seus objetivos, enquanto de tarde você sente a sua energia esgotar e não está tão disponível assim para caminhar nessa direção. E número 3, essa é a notícia boa.
A sua força de vontade, ela se renova a cada dia. Ela é uma energia renovável. Eu quero ler aqui para você alguns aspectos que fazem minar a sua força de vontade. Implementar novos comportamentos consome a sua força de vontade. Tentar impressionar os outros também consome sua força de vontade. Enfrentar o medo, fazer algo que não lhe agrada, escolher recompensas de longo prazo e não de curto prazo, filtrar distrações, resistir a tentações, conter emoções, conter a agressividade, conter impulsos e passar por testes. Tudo isso faz com que a sua força de vontade caia, o desempenho dela. Mas, ainda assim, é importante você entender que a força de vontade pode trabalhar a seu favor. Eu quero finalizar o áudio de hoje dizendo para você o seguinte: não exija demais da sua força de vontade. Você tem uma dose limitada dela a cada dia. Então, decida o que é importante e reserve sua força de vontade para isso. Fique atento ao nível do combustível. A força de vontade total exige um tanque cheio. Existem atividades no seu dia que vão exigir um tanque cheio de força de vontade. Então jamais deixe que o mais importante seja prejudicado simplesmente por falta de combustível no cérebro. E se você puder, alimente-se bem e regularmente para que essa energia volte com mais constância para você. E por fim, determine o horário, a tarefa mais importante do dia. Você deve fazer em primeiro lugar. Quando o tanque está cheio, força de vontade máxima produz sucesso ao máximo. Eu quero finalizar o áudio de hoje dizendo para você um recado que está lá em Isaías capítulo 40, verso 29, 30 e 31. Diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não confie na sua própria força, entenda que a sua força de vontade, ela pode ser potencializada com o agir do Espírito Santo em sua vida. E se você escutou esse áudio até aqui e está comprometido a caminhar nessa direção de ter mais força de vontade, mas entende que existem limitações que te impedem de ser 100% confiável na sua força de vontade, me mande a palavra força.